Bom, o que me incentivou a criar um projeto de história foi justamente o interesse que eu sempre tive em tornar plural o acesso a esse tipo de campo das ciências humanas. Então, ano passado, entrando aqui em todo um processo de contexto histórico, consegui ingressar na Universidade Estadual Vale do Acaraú logo no início do semestre, no curso de licenciatura em História. E aí, para desenvolver melhor as minhas próprias aptidões e conseguir também ajudar algumas pessoas, acabei criando um grupo de estudos na Escola Profissionalizante de Camusim, local do qual cedia as nossas aulas até os dias atuais. A partir daí, a gente conseguiu ver resultados positivos para além das provas globais das quais os alunos estavam estudando ali naquele momento. A gente também conseguiu criar um projeto, ou melhor, um grupo de estudos no período das férias do meio do ano, referente a julho, nas terças, quartas e quintas, das 8 às 11h25 da manhã. E também a gente acabou tendo a ideia de tornar tudo aquilo um projeto social para participar de mostras, de competitividades, enfim, tornar de fato o acesso à história público, gratuito e de qualidade no sentido de ensino educativo. E desde então a gente vem obtendo bastante sucesso, obviamente com um interesse ali de ambas as partes, dos professores, dos alunos, de todo um contexto que envolve ali a população camusinense dentro do público que vai dos 14 até os 18 anos de idade. Bom, o que eu desejo alcançar com Conte essa história direito, com certeza, na sua força máxima, é fazer com que a população de Camusim conheça melhor sobre o seu próprio município. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas desconhecem todo um contexto histórico referente à nossa cidade, né? Dizem por aí que um povo que não sabe de onde veio também não sabe para onde vai. Então, sem sombra de dúvidas, o nosso principal objetivo, não o único, mas o principal é fazer com que o povo camusinense conheça melhor sobre a sua história. Na mais variada das vezes também tentar fazer com que a população entenda sobre o contexto histórico do qual o nosso país se encaixa. É um país que já sofreu muito e que merece fazer uma reflexão histórica dentro de tudo aquilo que já viveu. Bom, tipo de lição ou mensagem que eu aprendi no CHD foi algo que está presente, por exemplo, numa citação de Esopo, né? Ninguém é tão grande que não possa aprender, nem tão pequeno que não possa ensinar. A gente percebe ali dentro de um grupo que encaixa várias faixas etárias, como é o caso de pessoas que têm 14, 15, 16, 17, 18 e eu com 19 anos, existe uma proximidade muito grande, mas que ainda estabelece diferenciações. Quando você percebe alguém que está na posição de um professor, sem necessariamente o ser, mas que consegue lidar com pessoas de 9º ano até o 3º ano de ensino médio, e às vezes até mais ou menos que isso. Então é algo que simbolicamente parece bastante difícil, teoricamente e principalmente na prática, porque é difícil você conseguir lidar com tantas pessoas, tantas cabeças, tantos pensamentos e ao mesmo tempo fazer com que todos entendam perfeitamente da mesma forma. Então é uma das dificuldades que a gente acabou enfrentando e aperfeiçoando diante da qualidade que cada um possui dentro de si. É uma batalha que foi vencida dentro da minha experiência profissional. Mas aí voltando para citar também uma lição que deve ficar para mim e para todos do projeto, né? Tanto aqueles que se encaixam dentro da administração, como monitores e até mesmo os próprios alunos, o campo discente ou docente. É interessante a gente pensar a necessidade de fazer a coisa certa absolutamente sempre. Fazer a coisa certa, do jeito certo, pelos motivos certos, como a gente sempre costuma dizer. Faça a coisa certa e não a coisa fácil. Sempre importante que a gente preze pelas regras que são estabelecidas dentro do nosso projeto. Sempre é dito que ali dentro nós temos uma carta magna, uma constituição regrada de várias questões que devem ser obedecidas. Entender que nós temos direitos, mas também temos os nossos deveres dentro de uma organização institucional, né? Então acho que é uma das questões que a gente sempre acaba tendo que lidar, como por exemplo outras experiências que inferem também novas citações. Caso em que diz Mário Sérgio Cortella: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda. Então, ao longo do tempo, percebe-se que muitos dos nossos colegas, quase todos aqueles que trabalham conosco, tentam fazer sempre o seu melhor na condição que possuem, na condição que estão, mesmo enfrentando diversas adversidades, né? Então, é algo prazeroso perceber que nas reuniões de sábados, ou até mesmo no caso das férias, você vê pessoas cedendo tempo de lazer, tempo de descanso para estarem ali conosco. É isso que faz do CHD
uma aula, um projeto com aulas totalmente diferentes daquilo que é considerado o habitual. Obviamente que o habitual não é algo retrógrado, perdão, não é algo negativo, mas o CHD, sem sombra de dúvidas, é um projeto revolucionário. Essa seria a palavra correta a desencadear dentro desse projeto. Revolução.